E aí, família zoeira do Fogão, tudo bom com vocês, meus filhos? Bom, eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Amanhã acaba nosso sofrimento, tá? Mas antes de eu botar a matéria aqui, o vídeo de hoje é patrocinado pela 1xBet, a maior casa de aposta do Brasil e do mundo, patrocinando nada mais nada menos que o Barcelona e outros clubes de futebol. E como boas-vindas, tem bônus de até $300. Se você usar o cupom ZOEIRA1x, você dobra o valor da sua primeira aposta. Hoje não tem jogo, mas amanhã tem todas as partidas aí do Campeonato Brasileiro, que se encerra amanhã, né? A gente, passando por esse momento aí. Mas se você quiser fazer uma fezinha para ganhar um dinheiro, vai lá na 1xBet, tá? Vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Lembrando que quando você entra no link, você também tá apoiando aqui o canal da Zoeira. Bom, vamos lá. O vídeo tá um pouquinho acelerado, porque é muito comprido, mas dá para você entender perfeitamente o que eles estão falando. Vamos ver o vídeo aí, daqui a pouco eu volto. Fala do Fogão? Fala não. O nosso querido Flávio Vinick foi às ruas para saber a repercussão dos torcedores do Botafogo sobre a fala do Diego Costa, aquela fala que a gente trouxe aqui. Cadê? Para! 10 jogos sem uma única vitória. Campanha de rebaixado no segundo turno. Um título dado como certo que se transformou em vexame histórico. Depois de ficar lá em cima, no topo da tabela em boa parte do campeonato, os jogadores do Botafogo teriam perdido a humildade. Essa declaração polêmica foi do Diego Costa. Será que os torcedores concordam com ele? O que acharam do depoimento do atacante? Agora o Diego Costa é um atleta do grupo, então ele sabe de mais coisas que nós não sabemos. Alguma coisa normal aconteceu. Não tiro a razão do Diego Costa, mas também eu acho que ele poderia discutir isso internamente, não publicamente. Achei que faltou humildade mesmo, somente ali no jogo do Palmeiras, tem até o lance do Marlon Freitas que ele dá uma piscadinha, quando tá 3-3. E eu acho que eles ficaram de salto alto mesmo. Eu acho que ele tá errado falando isso, eu acho que ninguém quer entregar o título de mão beijada. Acho que ele errou e não fez certo, não pensou o que ele falou. Os alvinegros saberiam apontar o que aconteceu com o time, o motivo da queda de rendimento? Esse grupo de jogadores não sentiu a importância que era esse título para a torcida do Botafogo. Foi falta de dedicação e garra da equipe. Por isso que aconteceu o que aconteceu aí, entregaram o título. Eu acho que o psicólogo do Botafogo falhou. Agora o Botafogo pensa na próxima temporada. Lucas Perry, Adrielson e Di Plácido não devem permanecer. É preciso reformular o elenco? Quem merece continuar? Danilo Barbosa, Júnior Santos, Vitor Sá, os caras que mostraram vontade no final, o Diego Costa. Mas acho que vai ser poucos. Gabriel Pires também no final do ano mostrou raça também. E o Tiquinho, claro que, eu acho desde que eu acompanho o Botafogo, é o melhor jogador que eu vi camisa do Botafogo. O time tem potencial, nenhum time lidera um campeonato brasileiro tão disputado durante 33 rodadas, a troco de nada. E eu acho que faltou nesse time do Botafogo aquele cara que quando a gente faz um gol, faltam 2 minutos, entra nos acréscimos, a gente não vai tomar empate. Será que o goleiro Santos, atualmente no Flamengo, seria um bom substituto para o Perry? É um jogador que teve uma carreira brilhante no Atlético Paranaense e não tão brilhante no Flamengo. Então isso significa que uma camisa pesada talvez tenha pesado para ele. E a do Botafogo, para mim, é tão pesada quanto a do Flamengo. Então eu acho que com o bom trabalho da comissão do Botafogo, ele pode realmente voltar à época que ele era um grande goleiro, como foi de seleção. Santos, mão de quiabo, não pode, Santos não. Pega um goleiro lá do Rio Grande do Sul, lá daqueles times lá do Juventude, porque não dá. Mas o ano ainda não acabou para o Botafogo. O time se despede do Brasileiro contra o Inter em Porto Alegre. Ainda está em jogo a classificação para a fase de grupos da Libertadores. Todo Botafogo tem esperança até o último minuto. Então a gente vai continuar torcendo, vai continuar convicto de que como aconteceu para o lado negativo, a gente pode acreditar que pode vir alguma coisa pelo lado positivo. Obrigada, Gigi Careca, deu uma interrompida ali no metrô. Ô, Vene Casagrande, a grande fala dos torcedores hoje, o campeonato ainda nem acabou, mas o botafoguense está tão cansado que ele já tá, assim, moído, com o coração moído. E aí eu escuto alguns torcedores falando assim, tem que sair todo mundo. Só sobra o Tietê, o Júnior, o Vitor, aí salvam uns nomes, né? O Tiquinho, alguns também acham que não, enfim. A gente sabe que a realidade do futebol, isso não existe. Sair todo mundo e contratar um time do zero, isso não existe, né? Mas você acha que alguns personagens precisam reciclar, até pro próprio jogador, refrescar, sair desse ambiente e pra torcida principalmente? Porque eu acho que a maior preocupação agora é no torcedor, né? Esse deve ser o grande foco do Botafogo. Não só pensar em performar na próxima temporada e apagar isso tudo, mas também no que o torcedor espera, assim. Ele tá moído, o torcedor botafoguense. Fernandinha, eu vou falar aquilo que a gente até estava conversando antes do programa começar e eu dei minha opinião, vou manter minha opinião. Eu acho o seguinte, alguns jogadores eles estão com a imagem desgastada com a torcida.
E assim, não é nenhum exagero que esses jogadores eles precisam respirar novos ares, digamos assim. Vamos lá, vou citar um aqui, o Marlon Freitas. Eu vejo que a torcida perdeu a paciência com ele. O próprio Di Plácido, lateral direito. O Diego Costa, a torcida pode estar até amando por conta da entrevista dele. Mas internamente eu tenho certeza que não tem mais clima e ambiente para ele continuar. Será, não vai ser um Venê? cara bem quisto por grande parte do elenco. Porque aquilo ali, eu tava até conversando com ex-jogadores e os caras falam abertamente, falam, Venê, aquele tipo de entrevista ali é tratado como traíra internamente. Então, internamente, o Diego Costa não tem mais clima para ele continuar. A gente sabe que o Lucas Perry vai embora, o Adrielson vai embora. Então, assim, acho que de fato alguns jogadores precisam O Di dizer... Plácido também vai embora porque o contrato se Precisam encerra. dizer adeus. Precisam dizer adeus para respirar novos ares. Podem render? Podem, mas acho que a relação com a torcida está desgastada. Então, nesse momento, eu tiraria alguns jogadores desse atual elenco. Vai chegar um tempo aí que o Botafoguense vai digerir sem Botafogo, né, ô Pedrosa? Mas independentemente desse tempo e a gente conhecendo a cabeça e o coração do torcedor, o Botafoguense vai cobrar algumas atitudes, né? E elas precisam ser tomadas. Assim, em relação ao Diego Costa, eu concordo plenamente com o Venê que no mundo da bola isso é encarado como traíra. Mas me desculpa, pra mim o erro é dos jogadores que encaram o Diego Costa como traíra. Porque o certo é os jogadores olharem pro que o Diego Costa falou e falou: é verdade, a gente precisa tomar vergonha na cara com esse vexame que a gente passou. O Diego Costa tá errado? Ele não tá errado. Então assim, quem vai ficar triste, chateado com o Diego Costa, me desculpa, é falta de vergonha na cara de reconhecer o que foi feito dentro de campo. Porque o Botafogo passou, vou falar aqui de novo, como o Venê já falou, como a gente sabe, a maior pipocada da história dos pontos corridos do futebol brasileiro. Então se os jogadores não fizerem uma meia-culpa em relação a isso, aí não tem clima mesmo. Pra mim, na minha visão, eu acho que o maior erro do Botafogo, talvez do John Textor, talvez, que é um cara que eu já elogiei aqui diversas vezes, foi ter feito um contrato longo com o Thiago Nunes. Eu falei isso quando ele chegou e eu vou falar de novo. O Thiago Nunes chegou, tem 4 jogos, não é culpa dele que o campeonato foi perdido, mas ele não tem nenhuma vitória. Ele já entra em 2024 com esse espírito de que perdeu também o Campeonato Brasileiro e ele não é técnico, na minha visão, com todo respeito ao Thiago Nunes, para trabalho a longo prazo como tá pensando o Botafogo. Tem 6 anos que o Botafogo não disputa uma Libertadores. O Botafogo deveria buscar um cara de calibre, como por exemplo buscou o Luiz Castro, como por exemplo eu já falei aqui, buscou o Bruno Lage, não deu certo, tudo bem, mas é um cara de alto nível. O Thiago Nunes não é esse cara. O Thiago Nunes não tem essa bagagem para conduzir o Botafogo. O Botafogo faz um ano maravilhoso em 2024 para apagar essa vergonha que aconteceu em 2023. Na minha visão, um contrato longo até final de 2025 foi um erro do Botafogo. A grande verdade é a pergunta que mais me fazem, e vocês imaginem quanto, né? Que eu sou uma figura muito associada ao Botafogo. A pergunta que mais me fazem é: Fernando, o que aconteceu? E assim, essa é a pergunta que eu faço todo dia também. Porque eu não tô no dia a dia. Vocês sabem, eu não tô lá no clube todo dia. O que eu sei, eu tenho amigos, eu escuto de um, escuto de outro. 14 anos naquele clube, eu conheço todos os funcionários. Então, às vezes a gente escuta uns offs, uns on e tudo. E a gente vai tentando entender o que aconteceu. Mas posso dizer uma coisa? No momento, nem quem trabalha no dia a dia ainda sabe o que aconteceu. Isso vai ser uma coisa que vai ter que ser estudada até pelo próprio Botafogo, pelo John, pelos cabeças, os heads do Botafogo, de tentar fazer a leitura de onde a gente errou. Qual foi o momento que o Botafogo errou? Mas o Diego Costa, ele deu essa resposta. Na visão dele. Mas é um cara que, assim, claro, querendo ou não, tá no mas dia é a a visão dia. dele, entende? Eu acho que não pode ser, eu acho que não é uma coisa só. Primeira coisa que eu acho, eu não acho que o Botafogo, esse Botafogo é o Botafogo do primeiro turno, e eu também não acho que é o do segundo turno. Houve extremos aí. E uma coisa eu tenho certeza. Primeira, a culpa não é da torcida. Não. Segunda, Nunca. Segunda coisa importante. Não é a culpa da... Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Também não. Não é. Também não. E nem do sobrenatural de Almeida também não é. Também não. Tem problemas, que não são esses 3 que eu citei. Aí tem que descobrir o que aconteceu. Eu acho que o Botafogo vai ter que fazer essa leitura. Cara, como a gente performou num extremo de recorde e como a gente performou numa campanha de rebaixado e como diz o Pedrosa, Fê protagonizou a maior pipocada da história dos pontos corridos. Essa resposta ninguém tem ainda. As pessoas ainda estão tentando ler, porque não é uma resposta assim, é óbvio, foi isso aqui. Não! Você tem que pegar um dia a dia e lembrar, e caraca, foi nesse momento? A gente perdeu o emocional aonde? Foi o emocional? Quer que eu te fale? Quero. No pênalti do Tiquinho. Naquele jogo, né? Gente, ali é o lance do Campeonato Brasileiro. Porque o Tiquinho tinha a oportunidade de botar 4-1 e dizimar o Palmeiras e dizimar todos os adversários que estavam atrás do Botafogo. E ele perde o gol. Agora, esse extremo de não queremos mais o Tiquinho Soares, me desculpa. Você vai ao mercado hoje, o Botafogo tem condições de contratar um centroavante do nível do Tiquinho Soares para abrir mão dele? Não tem. Não dá para esquecer... E pelo valor que ele foi contratado. Exatamente. Não dá para esquecer o que o Tiquinho Soares fez no primeiro turno, porque ele é aquele jogador. Ele é o jogador do primeiro turno, ele é um baita de um jogador. E no segundo turno, assim como o time inteiro, ele performou mal. É claro que esse lance vai ficar marcado, porque, pra mim, repito, é o lance do campeonato, ali era a bola do campeonato, e depois daquilo ali, Fernanda, tudo desaba. Ali é o momento. E aí você vem E a critério de informação, Diego Costa não foi relacionado, o Botafogo não deu justificativa. E aí fica a dúvida, por que ele não foi relacionado para esse Ele último estava jogo? apresentando problemas clínicos, mas no último jogo ele Ele jogou e jogou performou. normalmente. Pois é, jogou normal. Então pode ser que esse não seja bem o problema. E o que a gente entende é que provavelmente o Botafogo não vai falar o motivo, ou enfim. Porque a gente vê até por problemas clínicos, a gente olha as páginas da maioria dos clubes e o Botafogo tem sido assim, ele não coloca lá tempo. A última vez que o Diego Costa não foi relacionado, algumas partidas seguidas, o Botafogo explicou que era por problema clínico. Se agora fosse por problema clínico,
técnico, o Botafogo também diria, creio eu. Ainda mais que a gente tá falando do último jogo da temporada. Então fica aí a dúvida, por que ele não foi relacionado? Peraí. Por favor, checa. Eu acho que ele ganhou um amarelo. Deixa eu ver aqui. Eu acho. Se não me falha aqui a minha memória lá, eu acho que ele ganha um amarelo. O Adrielson ganha um amarelo. O Adrielson tá aí? Depois do jogo que você tá falando? Não, ganha um amarelo no jogo contra o... Vou ver a súmula. O último jogo lá. Não, dá pra ver mais rápido aqui. Às vezes ele tá suspenso. Eu não sei, tá? A gente vai checar isso, aí a gente conta. Mas se tiver suspenso, esse é o motivo. Se não tiver, vai estar essa dúvida aí que a gente tá debatendo aqui. Agora, ô Venê, é um assunto, assim... o John botou a cara, como sempre, no último jogo, falando sobre... Ele disse que não olha pros 30... Tomou cartão, não foi? Perdão, então, Botafogo. Provavelmente é isso. Desculpa, então, Botafogo. Foi tão provavelmente ele tá... Provavelmente não, ele tá, né? Vê se ele tomou, mas ele tinha 3, eu não sei. Eu não sei, ele tomou cartão. Eu acho que é suspenso, mas vamos checar e a gente conta aí. Depois se você conseguir aí olhar, Nath, ver se ele tá suspenso, eu acredito que esteja, tá? Mas, ô Venê, em relação a essa expectativa do torcedor, e aí quando me fazem muito essa pergunta, é porque eles veem às vezes em mim uma resposta que eles querem. Porque é a mesma coisa assim, vamos dizer, que você tem um relacionamento e você descobre que você foi traído. Eu adoro fazer esses paralelos. Ele estava pendurado. Então, o Diego Costa não está na lista de relacionados porque ele está suspenso, tá? Essa fica aqui a informação. Aí você tem uma situação, Venê, em que você você descobre que foi traído. E simplesmente a pessoa que te traiu vai embora. Mas você está se referindo a quem? Um relacionamento. Aí você fala, poxa, essa pessoa nem voltou aqui pra me pedir desculpa. Ela não se importa. Ela não chegou aqui pra dizer pra mim o que aconteceu, eu tô querendo uma resposta, eu tô doendo. Não vou voltar atrás, mas eu só queria saber. O torcedor tá assim. Ele tá numa expectativa de alguém falar, olha, isso, o John já falou, o John já deu a ideia dele. Mas aí quando ele vê um jogador falar, que no caso é o Diego Costa, ele acaba bebendo de uma água que ele queria. Ele queria só uma resposta. Que o Diego trouxe, na visão dele, na opinião dele, se é o certo, se não é, com a experiência que ele tem, com o olhar que ele fez. Ele quer uma explicação. Olha, a explicação é essa. E foi o que o Diego deu, ô Pedrosa. O Diego não tirou do espaço. É a ele opinião não tirou dele. do espaço. É a opinião não dele. acho que nem seja só opinião, Fernanda. Ele não é maluco de falar aquilo ali se aquilo ali não aconteceu. Não, claro que não. Ele não é doido. É porque, entendeu? gente, não, mas o que eu tô parar e querendo dizer analisar é o o que olhar ele do disse. torcedor. O torcedor gostou. O torcedor acredita porque no o Diego. torcedor quer uma resposta. E ele acredita no Ele Diego. fica esperando essa resposta. Mas olha só, se não fosse verdade, os outros jogadores que se uniram para pedir a contratação de um treinador, que no caso era o Luiz Flávio, eles iam se unir e soltar uma nota oficial contra o Diego Costa. Ou não, ou um grupo de jogadores. Não, calma aí. né? Gente, é porque o que ele disse é muito sério. Não, eu sei. Não dá pra Eu concordo relativizar. com você. Então, se os outros jogadores, se eles parassem e analisassem, não, isso que o Diego Costa falou é mentira, não aconteceu, não teve oba-oba, eles iam se revoltar. Eu também acho. E publicamente ninguém veio falar nada. E a gente tá falando de um elenco que é super ativo. O Marçal bota a cara, o Rafael toda hora... Eu não acho. Só o Rafa que bota também de forma paralela ali no Instagram Mas alguém dele. ia falar. O Tietê fala também. O Tietê fala. Mas só fala em zona mista. Não chega aí e bota a cara no... Olha Você só, tá entendendo o que eu tô falando? após a coletiva dele, o Lucas Perry falou. Falou. O Lucas Perry... Mas disse que não ouviu. Ele teve... Pô, calma aí, gente. Não foi o que ele falou? Foi, não, ele eu falou, sei, não. mas olha, eu não consigo acreditar que ele não ficou sabendo. Ele falou isso. Ele falou. Só que eu não consigo acreditar que ele não ouviu ou não leu o que o Diego Costa falou. É impossível. É rede social, o negócio é muito rápido, viraliza muito rápido. Isso aí é muito sério o que o Diego Costa falou. Mas você acha que se ele não tivesse tomado o amarelo, ele falaria? Falaria. Você Falaria. Eu acho que já é... Por que acontece? Aquele momento ali perdemos o título. Aquela rodada ali acabou, o título perdeu. Mas o ponto mais importante da fala do Diego, na minha visão, ele se coloca nessa situação. Essa é a fala. Ele se coloca dentro do oba-oba. Porque, lembra quando teve aquele negócio do carro? Que eles foram lá pro rally e tal, e a gente tá nessa discussão do... será que o Diego é da panela ou não é? E a gente falou aqui, não, o Diego é um cara que é muito bem quisto lá dentro do grupo. Ele é querido. Que fez amizade com todo mundo, que é um cara que também agregou dentro do elenco. Eu acho que na fala dele, se você for pegar a fala completa, ele se coloca dentro desse oba-oba. Ele se coloca como um dos jogadores que tem a responsabilidade sobre isso. Inclusive então, ele fala, nós jogadores. Isso. Ele fala, nós jogadores. Então vai ver que foi... os jogadores não se revoltaram, eu não tenho essa informação, Sim. tá? As pessoas ficam me perguntando, gente, eu não tenho. Eu Sim. não tô falando com ninguém, eu não tenho essa informação. Às vezes os caras, não sei, tá? Não se revoltaram porque ele se incluiu nessa fala. E vou te falar, quando ele fala sobre a campanha do primeiro turno, a campanha maravilhosa, ele não se inclui. Ele só se inclui a partir do momento que ele chegou. Então eu não vejo de forma alguma que o Diego Costa quis jogar uma bomba em cima do Botafogo. Ele falou a verdade. Essa pra mim é a sensação de que ele foi honesto. Mas você trouxe um ponto, ele se incluiu. Isso é um ponto ele que ninguém se incluiu tá falando. na vergonha. Eu só acho E ele que não ele se incluiu, desabafou. ele se incluiu na vergonha e ele não se incluiu na glória. Isso pra mim é um sinal de que ele foi honesto. De que ele foi honesto no que ele falou. Na minha opinião, a intenção dele não foi causar Não, eu internamente, também não acho foi que não. criticar a companheira. Nada. Eu acho que, na minha opinião, a ideia dele era um desabafo. Era uma Perfeito. resposta E eu ao acho que torcedor. ele só quis Ponto. dar esse copo d'água que eu tô falando que o torcedor só queria um copo d'água. É isso aí. Só quero um copo d'água. Alguém pode me dar um copo d'água? O John, quando fala, numa das últimas falas dele, que ele diz... ele primeiro tenta defender os funcionários dele quando ainda tinha uma vontade de título ali, né? E ele tá certo, imagina. E aí quando ele começa a falar, a gente teve muitos erros de arbitragem, mas também a gente tem que entender que nós erramos. Claro.
que nós vacilamos. Ele já assume. Quando ele já faz isso, a torcida já diz, ufa, bom, agora já tem uma palavra de que assumir. Ó, a gente errou. E aí, o Diego só entrega na mão do torcedor o copo que ele queria beber. Ele só fala assim, gente, eu acho que é isso aqui. Ele dá um acho. Ele dá um olhar dele, ele dá uma... Olha, eu tô assumindo isso aqui. Fernanda, se o grupo quiser ter um pouco de hombridade com o torcedor, tem que seguir o discurso do Diego Costa. Desculpa, nós fizemos uma vergonha, nós fomos mal, tem um monte de motivo pra isso. Mas, infelizmente, na hora da derrota, todo mundo quer proteger só o seu, né? Vamos falar de Fluminense? Ô, Fluminense, tô... Bom, família, tá aí. O que vocês acham da opinião sobre o Diego Costa? Na minha opinião, ele fez mais do que certo. Pra mim, o Tiquinho Soares deveria ter falado isso. Tiquinho Soares, um dos maiores artilheiros do Botafogo que eu vi jogar aí, né? Pelo menos no primeiro turno. Faltou ser mais homem, ser mais aquele cara que a gente achava que ele era. Né? De chegar e falar assim, a gente perdeu a cabeça, achamos que tava ganho. O Tiquinho Soares esperava isso de você. Eu sei que você tá passando por problemas aí muito graves com a sua vida particular, mas faltou isso em você, cara, pra você se tornar o cara do Botafogo, né? Dificilmente o Botafogo vai conseguir contratar um atacante tão bom quanto você em 2024, mas assim, faltou isso em você. E o Diego Costa sobrou. Né? Se ele vai ficar em 2024, realmente não sei. Mas sobrou isso no Diego Costa. Ele precisava falar o que a torcida queria ouvir. E teve que vir de um cara que é do banco de reserva. Impressionante. Ninguém que é titular no Botafogo puxou a responsabilidade dos jogadores. Né? Aí parecia que era problema que era do técnico. Não era o técnico, era o elenco. Que doideira, né? Agora realmente eu acho que o João Textor não vai errar mais em querer ouvir jogadores, por mais que experientes sejam, em relação se fica com inteirinho ou contrata outro. Ele não vai mais querer ouvir a opinião de jogadores, pelo menos por um bom tempo. Ó, um recadinho rapidinho. Quer uma TV por streaming sem você ficar precisando de cabo, essas coisas todas? Basta você ter internet no seu smartphone, tablet, computador, na sua Smart TV. Isso tudo por um preço bem acessível que cabe no seu bolso, com canais abertos e fechados. Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Você entra lá e peça seu teste grátis. Você vai testar por algumas horas. Isso mesmo, teste grátis. Vou deixar o videozinho rodando aqui que explica bem melhor isso tudo que eu tô falando. E daqui a pouco eu volto. Já pensou em ter todos os canais abertos e fechados, sem a necessidade de antena ou cabo? Usando apenas sua internet, você assiste a mais de 30 mil conteúdos, com todos os da TV aberta e fechada, incluindo filmes e séries atualizada, com os melhores lançamentos do ano. Nosso serviço de canais pode ser instalado diretamente em sua TV Smart, TV Box, celular, Xbox One e notebook. Temos aplicativo próprio. Com ele você terá a melhor qualidade de sua imagem nos formatos SD, HD, Full HD e 4K. Seus filmes e séries favoritos ao seu gosto. Bom, vá lá, entra e peça seu teste grátis. Ó, o Botafogo não deve renovar aí com o Diplácito, né? O contrato dele tá no finalzinho e seria cerca de 10 milhões de reais para poder manter ele aí por mais uma temporada. O Botafogo não está disposto a isso. Já o goleiro Santos, o terceiro goleiro do Flamengo, interessa aí ao Botafogo, já que Thiago Nunes trabalhou com ele no Atlético Paranaense, onde ele se destacou, ganhando títulos, eliminando rivais. Inclusive foi por isso que ele foi contratado no Flamengo, mas lá ele não conseguiu render. Será que ele vai render no Botafogo em 2024, já que Lucas Perry está de saída para o Lyon? Bom, deixa nos comentários aí que eu faço questão de ler todos e deixar um coraçãozinho aí pra vocês. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês fiquem bem. Amanhã acaba nosso sofrimento de vez, se a gente vai estar no G4, se não vai estar. Enfim, né? Pode passar mais um vexame ainda até o final do campeonato. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Vou ficando por aqui. Fui!